Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 5 de junho, cujos capítulos na nossa leitura, Tiago 3 e 4 e também 2 Samuel 7 e 8. Quero conversar com você sobre o cuidado com as palavras. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Eu não sei se você tem reparado como as palavras elas têm uma atuação muito grande sobre as vidas, uma influência nas atitudes. Não vou entrar aqui no campo de influência espiritual, o que eu falo move o espiritual, não é essa a temática da reflexão. Mas como aquilo que nós dizemos impacta na vida do outro e na nossa própria vida, porque o que falamos vai gerar consequências, sejam elas boas ou más, para a nossa vida. E eu volto a frisar, não estou entrando nesse campo de poder das palavras no sentido espiritual da coisa, mas eu estou tratando aqui do sentido prático, tá? É disso que eu estou falando. Se você entende por um lado ou por outro sobre essa questão de poder de palavras, não é disso que eu estou falando. Não quero perder tempo com isso. Mas o que o Senhor colocou no meu coração no sentido daquilo que nós dizemos e tem um efeito prático na nossa vida e na vida das outras pessoas. A epístola de Tiago, ela traz como assunto principal que a obediência e boas obras, elas são evidência da fé. Então, enfatiza o crescimento espiritual e a sensibilidade nos relacionamentos sociais, vida com Deus e o amor ao próximo, tá? Então, é mais do que falar sobre o seu caminho para o céu. É um caminhar na fé, na vida cristã de fato. É viver em uma sabedoria que ela é evidenciada por atitude de verdadeiros convertidos a Cristo, e não pelo despejar de palavras sobre os outros. É praticar as obras com humildade, uma humildade que vem de sabedoria, porque o que conta é o como se vive e não o como se fala. Até porque nós precisamos vigiar a língua, pois as chances de não vigiarmos e darmos lugar aos pecados da língua são enormes. E aí tem de tantos: fofoca, murmuração, maledicência, palavreado, indecência e ingratidão, uma série de coisas que... mentira, sabe? Hipocrisia, são uns montes, tá? Você vê como é que isso é sério. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no
poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você está entendendo? Vida ou morte? Morte ou vida? Quem a ama vai comer do seu fruto. Aqui, olhando para o contexto, versos 1 e 2 de Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E é muito interessante isso, porque Tiago, ele começa a falar a respeito dos pecados da língua, mas ele começa pelo exemplo dos mestres, mostrando que a responsabilidade daquele que ensina é muito grande e o juízo é proporcional. Só que é o seguinte, presta atenção que ele não está dizendo do mestre tropeçar nas palavras no sentido dele ensinar uma heresia. Isso é perigoso? É. Não é disso que ele está falando. Mas é do tropeçar nas palavras no sentido de pecar com a língua. De que forma? Sempre criticando o outro, menosprezando com palavras, sendo soberbo, orgulhoso, por meio das palavras. É nesse sentido. Tanto que ele começa a falar do refrear o corpo, ou seja, de falar bobagem. Não é de falar, não é de ensinar algo errado, mas de falar bobagem. É de ferir pessoas com as palavras, é de falar a verdade sem amor. Você está entendendo? É exagerar na contundência. É de não falar de forma branda quando necessário. Tem vezes que é necessário não ser brando, mas não é sempre. É nesse sentido que ele está dizendo, que ele começa a trazer o exemplo. Dos versos 3 a 8, diz assim: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, aqui, Tiago começa a mostrar quão destrutível e mortal pode ser a língua quando inflamada pelo maligno. Versos 11 e 12. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E aqui um alerta sobre atitudes que são incompatíveis com a vida cristã. E que no contexto aqui, as atitudes ele está falando especificamente do falar. Especificamente. Os versos iniciais que nós lemos, nós vemos que o nosso falar serve de um importante alerta para nosso alinhamento à vontade de Deus. Espontaneamente, nós falamos aquilo que sai de nós, né? Quando não é algo maquinado, planejado. E mais do que isso, o versículo 9 diz que com ela bendizemos a Deus, ou seja, expressamos o amor a Deus. Mas, ao mesmo tempo, como pode querer expressar o amor a Deus com a língua e expressar um desamor ao próximo amaldiçoando? Isso é incompatível com a vida cristã.
Nossas palavras elas devem ser pacíficas. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual é o problema que acontece muitas vezes? Nós queremos ter a razão. E porque queremos ter a razão, nós vamos buscar contender no lugar de pacificar. Nós vamos provar a nossa razão, não importa a guerra que se estabelecer. O que grita mais alto, o que se impõe pelo tom de voz. E isso está errado. Isso está errado. Nossas palavras devem ser sem hipocrisia. Por quê? Porque você pode usar palavra branda, mas na verdade você está usando a palavra branda para machucar. Eu faço isso. Salmo 55, verso 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Sabe aquela palavrinha, sabe, macia. Mas olha o que continua. Mas havia guerra no seu coração. Fala macio, mas guerra no coração. Aí continua o versículo. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Isso é um mal contra o qual eu preciso lutar, porque eu me lembrando agora da minha infância e de que meus pais falam, meus irmãos, principalmente meus pais, eu sempre fui assim. Eu preciso me converter, porque eu falo manso na maioria das vezes, mas mesmo em meio à mansidão, eu tô com a espada desembainhada, ferindo as pessoas, com guerra no meu coração. Eu preciso me arrepender e abandonar isso. As palavras precisam ser verdadeiras. Salmo 34:13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Pô, tá chovendo molhado isso aqui, tá? Você sabe, você tem que falar a verdade. Você sabe que é o pai da mentira. As nossas palavras devem ser amorosas. E isso aqui é muito interessante. Há um padrão de amor diferente do padrão de amor do mundo. Provérbios 26:28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Nem sempre aquele que te lisonjeia está querendo o seu bem. Está expressando amor. Na verdade, não. Está querendo ocultar alguma coisa. Muitas vezes. Não sempre, claro. Mas muitas vezes. E é óbvio que nem todo elogio não é autêntico. Não é porque a pessoa de fato ama. Não é isso. Mas é preciso tomar cuidado. Então não é porque não está elogiando que não existe amor. Às vezes a lisonja que pode trazer ruína. Tá entendendo? E às vezes uma língua não falsa, mas autêntica, verdadeira, ela ama. E às vezes não é bem aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas é a verdade que ela precisa. Isso é a expressão de amor. Tem vários versículos falando a respeito disso. As nossas palavras elas devem ser benignas. Provérbios 15:4. A língua benigna é árvore
de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então nossas palavras devem ser palavras que elas vão buscar o quê? O bem, tá? Como árvore de vida. Nossas palavras devem ser sábias. Provérbios 15, 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Sabedoria. As nossas palavras devem ser moderadas. Sabe aquela pessoa que fala e só se enrola pelo muito falar? Nem sempre quem fala pouco é porque está com problema. Ou porque quer esconder algo da sua vida. Às vezes a pessoa fala pouco para evitar de pecar. Né? Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Fala menos. As nossas palavras devem ser discretas. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quando você fala muito e fala o que não deve falar, muitas vezes isso vai gerar consequência que vai te trazer perturbação. A gente precisa ter discrição no falar. As nossas palavras devem ser decentes. Efésios 5:4. Nem torpezas ou conversação torpe, que significa obscenidade, imoralidade, nem parvoíces, em algumas versões palavras vãs, que significa uma conversa tola, um palavreado, nem chocarrices, que seria a zombaria, o deboche, o gracejo inconveniente, que não convém, mas antes ações de graças. Tem crente com muita palavra indecente nos lábios. A parte final aqui do versículo mas antes ações de graças, ou seja, as nossas palavras devem ser palavras também de gratidão, importante mencionar isso. Nossas palavras devem ser puras, no sentido de sem maldade, não querendo o mal do outro. Colossenses 3 é diferente do anterior, de ser decente, tá? Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Nossas palavras elas devem ser agradáveis. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavras agradáveis. As nossas palavras devem ser palavras edificantes. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E como nós termos cuidado com as nossas palavras? Quando formos falar bobagem e nós não falarmos. Quando vê o pensamento para falar o que não deve, segurar o que não deve, segurar os lábios. Eu vejo que é mais profundo do que isso na palavra. Por quê? Porque não é só, me veio vontade de falar algo, me segurei. Muito bom, você teve domínio próprio. Mas por que te deu essa vontade? Por que você estava inclinado a falar o que não deveria? A gente precisa ir mais profundo nisso. Não é só fechar a boca para não falar o que não deve.
porque teve vontade, mas porque está tendo sempre vontade de falar o que não deve. É algo mais profundo nisso. Versículos 9 e 10 de Tiago 3. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por que Tiago estava dizendo meus irmãos? Porque são filhos do mesmo Pai Celestial. Do mesmo Pai Celestial. Não convém. Não convém com alguém que é lavado e remido no sangue do Cordeiro agir assim. Não convém com alguém transformado no seu interior. Alguém que está em transformação constante até o dia de Cristo. Alguém que está sendo transformado no seu caráter. É alguém que tem um coração, não convém? Alguém que tem um coração regenerado. Não convém com alguém que é uma nova criatura. Então, como? Como, então, temos o cuidado com as palavras? É termos um coração transformado. Mateus 12, 33 a 37. Ou fazer árvore, Jesus falando, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Palavras de Jesus. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Essa é a questão. O problema não é só a boca. O problema é o coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você e eu precisamos ter um coração transformado, para que do coração espontaneamente saiam as palavras de vida. Palavras que vão bendizer a Deus e que não vão amaldiçoar os homens. Palavras de onde vai proceder bênção e de onde também vai proceder, de onde não vai proceder maldição. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. E isso não é místico. Isso é prático, no cotidiano. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.